Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos a mais esta pastoral. Hoje é domingo de Páscoa e nós meditaremos na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3º ao versículo 8º, diz assim: Antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O tema principal desse capítulo 15 é a ressurreição dos mortos. Paulo afirma que um dia todos os mortos ressuscitarão. E o principal argumento de Paulo é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Logo, a ressurreição dos mortos é uma realidade. Nesses versículos que lemos, Paulo enfatiza que a morte e a ressurreição de Jesus são coisas verdadeiras. Jesus morreu e ressuscitou de verdade e de fato. E há 4 aspectos aqui que podemos destacar que a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus são verdades. O primeiro aspecto é que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus são verdades históricas. Isso não é um mito, não é uma lenda e nem um conto. Jesus morreu na história e ressuscitou dentro da história. Os evangelhos são prova disso. Os evangelhos testemunham, dando referência de pessoas, referência de dia, e de hora e de lugar. Um segundo aspecto é que a morte e a ressurreição de Jesus são verdades físicas. Jesus morreu de verdade. E a prova disso é que ele foi sepultado. Ou, hoje diríamos, foi enterrado, não é? Jesus ressuscitou de fato. E a prova disso é que ele foi visto. Paulo cita aqui algumas pessoas que viram Jesus fisicamente depois da sua ressurreição. Pedro viu a Jesus, Tiago viu a Jesus, mais de 500 irmãos viram a Jesus depois que ele ressuscitou. Um terceiro aspecto é que a morte e a ressurreição de Jesus são verdades bíblicas. Paulo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. As Escrituras testificam de Jesus, e isso desde Gênesis, meus irmãos. Desde Gênesis até o Apocalipse, Jesus é a principal pessoa. Os profetas falaram sobre os sofrimentos pelos quais Jesus passaria e o seu reino que seria eterno. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus são verdades bíblicas. E em último lugar, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus são verdades teológicas. Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Os nossos pecados geram uma dívida eterna com Deus. E o pagamento dessa dívida é a morte. A morte é o salário para aqueles que pecam. Cada um dos nossos pecados geram essa dívida com Deus. E apenas alguém infinito seria capaz de pagar essa dívida com Deus. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus para que morresse no nosso lugar, pagando assim essa dívida. Hoje, domingo de Páscoa, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Essa verdade que tem esses aspectos histórico, aspecto físico, aspecto bíblico e teológico. Que nesses dias difíceis, onde a morte nos rodeia, onde talvez a morte tenha alcançado alguém próximo, algum familiar, algum amigo, que essas verdades possam alegrar o seu coração. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e ressuscitou. E assim também nós, um dia, ressuscitaremos com Ele. Que Deus te abençoe.